essa é a nossa aula de estruturas condicionais e vamos trabalhar um pouquinho mais essa questão de estruturas condicionais aqui na nossa disciplina de algoritmos, onde a gente vai trabalhar e ver alguns detalhes aí relacionados à estrutura encadeada do if, elif e else do Python. Lembrando que essa estrutura condicional encadeada, ela existe nas mais diversas linguagens. Obviamente, com cada linguagem tem a sua sintaxe diferente. Aqui a gente vai trabalhar com a sintaxe do Python e ver alguns exercícios aí, alguns exemplos de código relacionados aí com Python, com a sintaxe do Python. Mas vocês vão encontrar a mesma estrutura em linguagens como Java, .NET, até na pseudolinguagem, né, entre aspas, do JavaScript. Também tem estruturas parecidas com uma sintaxezinha diferente, tá? O Python ele fornece aí para a gente duas formas de estruturas de controle ou de condicional que a gente pode estar trabalhando. Que uma é a estrutura aninhada ou encadeada do if-else, onde a gente pode criar vários blocos, if-else, 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 tá? Encadeando elas. E uma única estrutura onde a gente encadeia essas múltiplas cláusulas e fica um pouco mais simples de entender o código, que é trabalhar então com o if e as cláusulas de elif. Ou seja, e aí a gente junta também todas as condições num único bloco. Fica até mais fácil de entender e fica mais robusto o nosso código. Obviamente, a gente precisa medir aí, não podemos exagerar também na quantidade de blocos if e elif, tá? Bom, aqui tem um exemplo da sintaxe do if e elif ali no Python. Então, a gente tem aqui, primeiro, a palavrinha reservada if, certo? A gente coloca a condição, aquela condição que vai retornar sempre um resultado booleano, onde a gente vai fazer comparações, comparação de igualdade, maior, menor. Pode ser o resultado de uma função, mas essa função ela precisa retornar true ou false, ou a gente pode pegar o resultado da função e comparar com uma outra variável. Enfim, essa condição, lembrando, como é um bloco if, ela precisa ter um retorno booleano, para que o Python possa decidir o que fazer. Os dois pontos, indicando que a gente vai começar a estrutura de bloco do código if. Então, se a condição 1 for verdadeira, será executado este primeiro bloco de código. E aí, terminando a execução deste bloco de código, já que a primeira condição foi verdadeira, nenhum dos demais blocos será executado, porque o primeiro já foi executado. Tá? Vamos voltar aqui então. If, condição 1, se a condição 1 for falsa, ele vai cair aqui no segundo bloco, que é o bloco elif, ele está encadeado. Então, ó, se, o if é o se isso daqui não for verdadeiro, então elif é o se não se, né? Else if. Se não, se a segunda condição que está aqui for verdadeira, veja que a sintaxe é parecida ali com do if, será executado o código deste elif. Tá? E na hora que terminar a execução desse código elif, ele vai lá para o final e não executa mais nada do bloco de código aqui do if elif. Nesse nosso exemplo aqui, nós temos só essas duas condições. Poderíamos ter muito mais condições elif encadeadas. Apareceriam aqui encadeadas as condições elif e assim por diante. Tá? E a gente pode, no final, se nenhuma condição for atendida, nenhuma condição for verdadeira do nosso bloco if e elif, nós podemos ter um bloco else, e aí esse bloco else vai ser executado. Se nenhuma condição lá de cima, de todos os blocos if e elif forem executadas, forem verdadeiras, ele cai então no bloco else. E o bloco else também, ele é opcional, tá? Se a gente tiver, ele vai ser executado se nenhuma das outras for verdadeira, tá? Bom, vamos ver aqui um exemplo, ó, trazendo aqui para cá, depois vocês têm acesso lá ao documento, e tudo que eu falei está aqui escrito. Nesse exemplo aqui, ó, então a gente tem, da forma que se a gente for trabalhar com if, sem o bloco elif, então, ó, eu estou verificando aqui, ó, if nota, se essa variável nota for maior que 7,5, e a frequência for maior que 0,75,
vai imprimir aprovado direto. Então, ó, if nota maior ou igual a 77,5, end frequência maior que 0,75, né, se a variável frequência for maior que 0,75, vai printar aqui aprovado direto. Se não, ó lá, se não, bloco else, aí eu tenho outro bloco if. Se a nota for maior que 6 e frequência maior que 0,75, então imprime aprovado com exame. Se não, há um bloco else, reprovado. Como que ficaria esta estrutura aqui utilizando elif? Ó, então aqui do lado, ó, if nota maior ou igual a 7,5 e frequência maior que 0,75, print aprovado. Elif, ou seja, é como se a gente tivesse puxado, né? Na verdade foi o que aconteceu, a gente puxou esse bloco if aqui para cima no else. E aí a gente juntou as informações, tá? Então, ó, elif, nota maior que 6 e frequência maior que 0,75, aprovado com exame. E o else aqui, reprovado. Tudo bem, pessoal? E agora vamos ver aqui, então, um outro exemplo aqui, ó. Vamos ver com um exemplo um pouquinho maior, ó. Então, ó, a gente vai reescrever esse código aqui utilizando o bloco elif, tá? Então, ó, vamos só dar uma olhada aqui como que está o nosso código. Vamos mudar aqui para o VS Code aqui que eu estou usando para a gente ver aqui como que vai funcionar. Então, ó, pessoal, vamos ver aqui como que fica esse nosso exemplo aqui, ó, do nosso código aqui de exemplo com if else encadeado. Olha que estrutura grande como fica aqui. Eu só coloquei aqui o valor para variável para a gente testar e ver que está funcionando. Vamos rodar aqui, ó, com variável grade igual a 95, ó lá, grade A, ou seja, maior que 90, tá certo. Vamos colocar aqui um valor 65, a gente espera que seja aqui D, vamos ver, ó lá, grade D, tá? Então vamos converter toda essa nossa estrutura aqui para trabalhar com elif. Então, basicamente, obviamente essa não é uma regra, mas funciona bem aqui se a gente trouxer praticamente todos os nossos ifs para os blocos else. Olha lá. A gente transforma, converte o else num elif. Aqui, calma, ainda não. Aqui, elif. Mas lembrando, né, a questão da estrutura aqui do Python. Então, ó, ajustando aqui. Fica tudo aninhado aqui, ajustando. Então, ó, o que acaba acontecendo é que mudamos o nosso código agora para trabalhar com uma estrutura elif e de elif encadeado e fica muito mais legível, tá? Então, ó, if grade maior que 90, maior ou igual a 90, imprime grade A. Se não, se for maior que 80, vai imprimir o B. Se não, se 70 e assim por diante. Então, ó, vou rodar aqui com 65, a gente viu que antes estava imprimindo D, vamos ver o que acontece agora. Olha lá, imprimiu D, tá? Viram aqui que eu falei para vocês aqui no comecinho da nossa aula. A variável tem o valor de 65, então ela não vai ser verdadeira nessa expressão booleana aqui. Vai passar para o teste da segunda, também não se encaixa. Vai passar para cá, ó, grade maior que 70, então se encaixa, também não vai se encaixar aqui. E aí vai cair na última aqui, elif, que vale 65, é maior que 60, vai imprimir D. Então, ou seja, não executou nenhum destes códigos e tampouco também não executou o else, tá? E se a gente colocasse aqui o 95, que foi o primeiro teste que a gente fez, ele imprime A. E ele imprime A e não imprime nenhum outro desses códigos aqui. Tá? Não vai imprimir nenhuma desses outros blocos aqui, ele passa a executar, né? O fluxo de execução passa direto para o final do nosso bloco encadeado. Vou até colocar um print aqui para vocês verem que ele passa direto para cá. Ele executa aqui grade A e cai direto aqui nesse nosso print que eu acabei de colocar. Olha lá. Grade A e fim. Tá? Vamos ver agora aqui o nosso próximo exercício aqui que eu vou fazer com vocês.
Então, ó, pessoal, nesse nosso próximo exercício aqui, nessa nossa próxima demonstração, a proposta é a gente reescrever este programa aqui, que ele lê 3 números inteiros, encontra o menor número inteiro e imprime na tela qual que foi o menor número inteiro que foi lido. Daí a gente vai reescrever isso utilizando a estrutura do ELIF. Tá? Então, ó, é uma possibilidade de implementação aqui. Vamos só dar uma olhadinha no código. A gente poderia usar um outro formato. Vocês podem ter feito de uma outra forma. Esse aqui é só um exemplo. Tá? Então, ó, eu leio os 3 números. Peço para o usuário digitar número 1, número 2, número 3. Tá? E depois a gente verifica. Eu começo a fazer a série de verificações. Ó, se num 1 maior que num 2, e se num 2 maior que num 3, então num 3 menor é o menor número. Se não, o número 2 é o menor. Aqui, ó, esse else aqui, referente ao primeiro if. Né, se o num 1 não for maior que o num 2, então eu verifico se o num 1 é maior que o num 3. Se for, num 3 é o menor, se não, o num 1 é o menor. Então, ó, vamos fazer uns testes aqui só para ver funcionando, para ver se esse código aqui está funcionando direitinho. Então, ó, vamos colocar aqui, ó, no 1, ó, 1, 2, 3. Então, no 1 tem que ser o menor, tá certo? Vamos colocar aqui agora o contrário, ó, 3, 2, 1. Número 3 foi o menor. Agora vamos colocar aqui 3, 1 e 2. Num 2 é o menor. E agora o nosso outro teste, 2, 1 e 3. Olha lá, num 2 está... Então, o nosso código aqui, ele está funcionando. Tá? Então, vamos reescrever aqui utilizando a estrutura do if e elif e vamos também colocar alguns condicionais aqui a mais. Tá? Então, ó, se no 1 for maior do que num 2, e aí eu vou colocar isso daqui, ó, end. Num 2 for maior do que num 3, então significa que o num 3 ele é o menor. E aí a gente pode colocar aqui if, elif. Vamos colocar aqui num 1, que é a segunda condição aqui, maior que num 3. Se o num 1 maior do que o num 3 e num 2, num 3 maior do que o num 2, o num 2 ele é o menor número, tá? Então, aí continuando aqui as nossas verificações, ó, se num 1 maior que num 2 e num 2 maior que num 3, então num 3 vai ser o menor número, ele é o menor de todos. Elif, se o num 1 for maior que o num 3 e o num 3 menor que for maior que o num 2, então num 2, o num 3 aqui, desculpa, o num 3 aqui ele vai ser o num 2, tá certo? O num 2 vai ser o menor número aqui, tá? Se o num 1 for maior que o num 2 e o num 3 também for maior que o num 2, o num 2 aqui também ele é o menor número e, se não, o num 1 ele é o menor número. Tá? Vamos fazer um testezinho rápido aqui. Ó, 3, 2, 1. Vamos ter que imprimir num 3. Agora, 1, 2, 3 tem que imprimir num 1. E agora, 2, 1, 3... Vai imprimir num 2, tá certo? E 3, 1 e 2 aqui. Imprimiu o num 2 também, tá? Então, esse daqui um exemplo aqui de como a gente pode trabalhar aqui com o bloco elif encadeado. Aqui, então vamos ver aqui os exercícios que vocês vão precisar realizar aqui, tá? E depois eu posto para vocês. A gente pode postar aí o resultado aí, as propostas de implementação. Então vocês vão criar um programinha utilizando if, elif e else, que vai fazer a leitura de 3 valores reais, A, B e C, valores reais, valores double ali, ou float, que representam aí o coeficiente de uma equação do segundo grau e vai calcular o valor do delta desses
e os valores das raízes reais, caso existam. Então, vocês vão ter que retomar ali um pouquinho, ali, relembrar o que vocês aprenderam lá no colegial com relação à equação do segundo grau. Então, vocês vão ler as raízes reais, vocês vão ler os valores das variáveis a, b e c, que são os coeficientes de uma equação do segundo grau, né? A equação do segundo grau, x ao quadrado mais x mais c, e vai calcular o valor do delta e das raízes reais, caso existam. Então, vocês vão precisar, além de ler e de calcular esses valores, vocês vão precisar verificar. Lembra das regrinhas lá, como que faz para verificar se tem raiz real, se a raiz é igual ou não, tá? É um exercício aqui para vocês praticarem, exercício de prática. O exercício 2, um outro exercício de prática, vocês vão fazer um programinha também com if e elif, onde vocês vão fazer, vocês trabalharam já na aula passada, né, no exercício passado, algo parecido. Então, vocês vão trabalhar agora com if e elif e vão criar um programinha que vai ler 3 valores para os lados de um triângulo, considerando os lados A, B e C, e verificar se os lados formam realmente um triângulo. E se formar um triângulo, vocês vão indicar qual tipo de triângulo que é, se é isósceles, escaleno ou equilátero. Tá? Então, duas atividadezinhas aqui para vocês praticarem. E atividade para vocês entregarem é essa daqui. Ó. Um hospital precisa de um programa para calcular e imprimir os gastos de um paciente, e seguindo essa tabela de preço que está aqui para vocês. Então, vocês vão escrever um programa que vai ler o número dos dias de gastos no hospital, o tipo do quarto, se usou ou não o Wi-Fi, se usou a TV a cabo ou não, e vão emitir um relatório parecido com este daqui. Então, tem algumas entradas de dados e algumas verificações aí de valores, tá? Trabalhando sempre com if e elif. Depois aqui nós temos a próxima atividade. Vocês vão fazer um programa que vai calcular o que deve ser pago por um produto, considerando o preço normal de etiqueta e a escolha da condição de pagamento. Tá? Vocês vão utilizar o código dessa tabela aqui a seguir para fazer o cálculo adequado. Então, ó, se for imputado o código 1, à vista em dinheiro ou cheque, vai ser essa condição. Se for código 2, essa outra condição. Código 3 em 2 vezes e código 4 em 3 vezes o preço normal da etiqueta mais os juros. Tá? Então, vocês vão criar um programinha que vai ler aqui o código e vai dizer qual que é a condição de pagamento. O terceiro exercício, vocês vão fazer um programa que vai fazer 5 perguntas para uma pessoa sobre um crime. 5 vai perguntar de uma vez as 5 perguntas. Vocês vão armazenar essas informações. Vocês podem trabalhar com variável booleana, pode trabalhar com inteiro. Vocês vão fazer essas 5 perguntas aqui para o usuário. E aí o programa, no final, ele vai emitir uma classificação sobre a participação desta pessoa no crime. Se a pessoa responder positivamente à questão 2, a 2 questões, ou seja, se ela disser que sim para 2 dessas questões, ela vai ser classificada como suspeita. Se ela responder de 3 a 4 como sim, como verdadeiro, será um cúmplice. E se ela responder a 5 como verdadeira, então ela vai ser considerada o assassino. Caso contrário, se ela disser que não para tudo, ela vai ser o inocente. Tá? Então, um programinha aí bem interessante para vocês fazerem e treinarem. E atividade 4, vocês vão fazer um programa que, tendo como dado de entrada o código da região do cliente, o nome do cliente, o número de peças vendidas e o nome do vendedor, vocês vão calcular e informar o valor do frete, a comissão do vendedor e o lucro obtido com a venda. Então, aqui tendo umas regrinhas. Ó. O valor do frete depende da quantidade transportada e da região. A comissão do vendedor é 6,5% do valor da venda. O lucro é essa fórmula aqui. O custo por peça é esse daqui. Custo total é este daqui. Ó, custo por peça vezes número de peças vendidas. O valor total da venda e o valor do frete da região. Por região está aqui. Então, ó, de acordo com cada código aqui de região, a gente tem uma região. Então, código 1 é sul, 2 norte, 3 leste e assim por diante. Ó, vejam que vocês vão receber o código da região, o usuário vai digitar o código da região. Se for região sul, o valor do frete
por peça até 1.000 peças é R$1, tá? É R$1 por peça, até 1.000 peças. O valor do frete para acima de 10 peças é 10%, tá? Então aqui, isso para o sul, aí para cada região tem uma regrinha. Então vocês vão fazer esse programinha aqui que vai fazer todo este cálculo aqui e emitir um relatório. A atividade 5, deseja-se fazer uma pesquisa sobre o consumo mensal de energia elétrica em uma determinada cidade. Então, para isso, vão ser fornecidos alguns dados. O preço do quilowatt-hora consumido, para cada consumidor a sua identificação, a quantidade de quilowatts-horas consumida durante o mês e o tipo de consumidor, se é industrial, comercial ou residencial. Então, temos 3 tipos aqui de consumidores. E aí, ó, dependendo do tipo do consumidor, a conta mensal sofre um acréscimo. Se for industrial é 15%, se for comercial é 5% e residencial não tem acréscimo. Então o programa vai calcular e exibir a conta mensal de cada consumidor igual a 0, tá? E eu estou colocando aqui para vocês, então até aqui o exercício 5 é a atividade para vocês entregarem, e eu estou colocando aqui para vocês um exercício 6, que é um desafio, onde vocês vão implementar aqui um jogo do Banco Imobiliário, de uma forma simples, tá? E o outro desafio, que vocês vão trabalhar aqui, vão implementar aqui um outro jogo, também trabalhando sempre com essa estrutura de bloco if, elif encadeado. Esses 2 exercícios aqui de desafio, exercícios 6 e 7, eles não são obrigatórios para entrega. Se alguém entregar corretamente, vai ter algum benefício, tá? E estou colocando aqui para vocês uns exercícios de aprimoramento, para vocês irem treinando. São exercícios da maratona de programação, tá? Então, ó, tem aqui problemas da maratona, dos problemas do 19 ao 23. Então, tem aqui esses probleminhas aqui que é para vocês treinarem e vocês se aprimorarem aí na atividade de programação. Tudo bem, pessoal? Então, depois vocês acessam esse videozinho aqui, vocês acessam esse programa, esse arquivo doc aqui, contendo toda essa explicação. Tem também aqui no comecinho para vocês uma proposta de leitura aqui, para vocês também se aprofundarem um pouco mais nessa questão do bloco de controle. E se vocês tiverem alguma dúvida, pode entrar em contato. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado.